Enfim, e aí eu tive um desafio que partiu do meu marido. Ele tinha ganho uma indicação para fazer um curso excelente sobre empreendedorismo. E ele falou: Olha, não posso ir, acho que você tem todo o perfil para ir. Eu falei: Como assim, né? Empreendedorismo? Não sei se eu tenho esse perfil. Eu Hum. sou atirada em algumas situações, mas para empreender Você nunca tinha pensado até aquele nunca, momento. nunca tinha pensado. E aí eu fiquei meio assim, que ele costuma me dizer que eu sou a louca dos cursos, né? Uhum. Eu adoro estudar. E aí ele falou: Não é possível que você não vai querer fazer. Aí eu falei: Vou fazer. Aí foi um baita desafio, porque o Sebrae é uma referência em empreendedorismo e eles têm um curso muito interessante que quem tiver vontade de empreender, eu acho que vale a pena conhecer, que é o Empretec. Ah, já ouvi falar bem, que é uma imersão, né? É Bem uma intensa. imersão, é incrível, Uhum. porque eles trazem uma metodologia que só o Sebrae pode trabalhar essa metodologia no Brasil. Ah, é? Então foi uma metodologia desenvolvida pós-guerra, tem toda uma vivência, na verdade. Além do conteúdo teórico, você tem uma vivência muito, muito intensa. Uhum. E dentro de todos os desafios que a gente tinha como Empretec, com Empretecos, a gente tinha que criar um produto. Tinha que criar um produto com marca, com identidade visual, com precificação, com possibilidade, como que você vai distribuir, com marketing, com venda desse produto, Tudo. tudo, do princípio ao fim, assim, sei lá, em 10 horas. Uhum. Nossa! É assim. É Hardcore. assim. É assim. Hardcore. Meu Deus. Eu quase não dormia. Foi uma semana realmente, por isso Mas que eles isso era em chamam de grupo? imersão. Ou era Não, individual. individual? Individual. Caramba, puxado mesmo. É. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí eu ficava pensando, eu falei, acho que eu vou fazer brigadeiro. Aí meu marido, mas você sabe fazer brigadeiro? Eu falei, sei, é uma coisa prática, todo mundo. Porque, assim, não é que você tinha que lançar um produto que fosse. é, é, A avaliação não era o produto, a Era o avaliação era o caminho. processo. Ah, o processo, O certo. processo. Então poderia ser um produto simples, Uhum. desde que você desenvolvesse aquele processo. E aí eu não conseguia nem pensar no produto, já tinha gente vendendo o produto com tudo pronto, já queria X de meta, já estava com 3 vezes X de meta vendido, e aquilo vai batendo pânico, porque eu não Nossa. rodava no lugar e não saía, não saía. E eu ficava: "Eu vou vender não sei o quê, eu vou vender não sei o quê". Aí o meu marido olhou bem para mim, assim, e falou assim: "O que que faz o teu coração bater mais forte? O que que te move?". Uhum. Aí eu fiquei com aquela pergunta rodando na minha cabeça, aí eu falei: "O que me move? Eu gosto muito de plantas e bichos". Aí ele: "Então, Vai por vai aí. por aí". Uhum. Aí eu falei: "Bichos, pet, né?". A forma como o ser humano se relaciona com os animais hoje para mim é um pouco distorcida. Eu falei: "Não vou entrar Uhum. nessa seara". Falei: "Ah, vou pensar em vasos, né? Vou vender vaso". Aí eu criei um produto, mas eu falei: "Bom, mas tem que ser uma coisa funcional". Porque depois da educação ambiental, a gente aprende assim que tudo tem que ter uma finalidade. Ninguém cria nada só para ser estético. Tem Uhum. que ter valor agregado ali. Uhum. E aí eu criei umas hortas, né? Naqueles vasos auto-irrigáveis. Uhum. E foi muito bacana, porque ali eu consegui enxergar que era uma coisa que eu gostava de fazer, que eram as plantas. E aí eu enxerguei uma possibilidade de negócio ali. Vendi todos os meus vasos e foi um desafio vender, porque eu não tinha network, eu não tinha contato com as pessoas. Aí eu peguei meu celular assim, primeiro grupo de WhatsApp, mães do colégio, né? Porque eu estava lá na maternidade. Uhum. E aí eu falei, bom, é para elas mesmo. Criei um grupo assim com as mais chegadas, expliquei o meu desafio de vender um produto, de estar fazendo o curso, vendi para todas. Uhum. Vendi todos os exemplares que eu precisava. Passado, terminei o Empretec e tal, aí falei, bom, agora eu tenho que pensar como que vai ser esse processo, como que eu vou empreender, né? Porque dali até você realmente empreender é um caminho árduo, suado, porque a ideia é 20%, o suor é todo o resto, Uhum. né? E aí algumas dessas amigas me falavam, poxa, Denise, meu alecrim tá com cochonilha,
Minha cebolinha tá com pulgão, como é que eu faço? Eu falei, puxa, é mesmo, né? As pessoas querem usar as plantas, os temperos, elas querem cultivar fresco, elas querem usar ali na culinária, mas elas não sabem como fazer isso, o manejo disso. E Uhum. elas não têm tempo para fazer o manejo disso. E aí eu tive a ideia de criar uma horta por assinatura, que é a Refazenda, que a ideia era a gente fornecer a horta para o cliente num sistema de compra por recorrência, né? Como uma assinatura mesmo. Netflix das hortas, né? Uhum. E aí a gente só trocava mensalmente aquela muda, trazia, cuidava, devolvia, trocava aquela Ai, que muda legal. para que a pessoa sempre tivesse a muda Então você ia fresca. na casa da pessoa, via o local específico para colocar a horta lá, Uhum. montava, plantava e todo mês você voltava lá para replantar. Isso, essa era a ideia, fazer um e-commerce Certo. para que isso fosse girando. E ainda tinha a Refabike, que era uma bicicleta que a gente mandou fazer toda personalizada, vintage, que levava essas hortas Uhum. para ser distribuídas, né? Uhum. Então a gente fez aí um projeto piloto dentro de um raio específico para que essa bike desse conta de fazer a distribuição, né? E esse projeto estava saindo do papel Tá, quando até aí era um era um planejamento. Tá. planejamento. Quando, paralelamente a isso, eu comecei a me interessar muito pelas. Puxa, eu vou pôr a horta, mas eu vou pôr essa horta como? Vou pôr num vaso grande, vou pôr no chão, porque por enquanto ela era portátil. Mas eu comecei também a enxergar a possibilidade de fazer um vaso grande de alecrim para o cliente, que Uhum. tivesse espaço, por exemplo. E aí foi quando eu comecei a me aproximar do paisagismo. Uhum. Aí eu falei, bom, se eu posso pôr um vaso aqui, eu ponho uma ornamental ali, eu posso. E aí comecei a fazer cursos na área de paisagismo. Jardinagem na Uma Paz, depois eu fiz recursos paisagísticos lá com o pessoal da Uma Paz também. Aí eu fiz desenho, fiz desenho na Abra e projeto paisagístico. Depois fui para o Ibarap, fui me qualificando como paisagista. Uhum. Mas aí eu tinha, porém, só a ideia da horta e esse monte de conhecimento que eu estava juntando, e eu falei, em algum momento isso vai se Vai fechar. aglomerar e vai Uhum. fechar, né?